Presidente, a população brasileira está, eu diria até indignada, à espera do país do futuro, querendo que esse país realize o seu potencial. E quando ela olha, ela percebe, ela sente que o relacionamento entre os poderes da República não é aquilo que a Constituição previa que fosse, ou seja, harmônico e independente. O que está acontecendo? Olha, William, acredito que o ciclo de 30 anos, o ciclo muda, né, junto com a Revolução Tecnológica, e o presidente eleito, né, ele de alguma forma vamos dizer assim, cercado nesse ambiente digital que é muito hostil. Né? Eu vejo que muitas vezes ele tenta ter uma relação mais harmônica, de diálogo, as reuniões, quando nós vamos ao palácio, dialogar com eles, as reuniões são sempre muito positivas. Mas acho que quando a gente sai da reunião, entra o grupo das redes sociais, né? E aí contamina todo o ambiente. Então eu acho que se você olhar a relação do Congresso com o presidente Toffoli, sob a coordenação do presidente do Congresso, o senador Davi Alcolumbre, é muito harmoniosa e muito independente. Agora, com o Executivo, nós temos momentos que as coisas até fluem melhor, mas eu vejo que muitas vezes, ou na maioria das vezes, tudo que é associado, né, ao diálogo, a um acordo, né, parece que é uma coisa errada, né? Se criminalizou a política e parece que tudo é criminalizado. E o presidente, na minha opinião, acaba sendo muito pressionado e contaminado por esse ambiente, está sempre dando respostas para esse núcleo das redes sociais, da qual ele tem uma boa representação. O senhor está afirmando que essa nova tecnologia, a revolução da informação, torna o relacionamento entre executivo e legislativo muito mais difícil, porque o presidente do executivo faz uso das redes sociais para pressionar o poder que o senhor representa. O senhor se sente emparedado? Não, de forma nenhuma. Ele tem Mas há um chamado constante às ruas, via redes sociais, com mas, críticas severas à casa que o senhor preside. O método não é do século XXI, né? O método de pressionar as instituições vem de antes, né? O que eu acho que toda a democracia liberal no mundo, de alguma forma, está sendo contestada, né? E o que nós precisamos, todos os poderes, aí é uma relação de cada poder, de cada mandato com a sociedade, e da sociedade entre a sociedade, é reorganizar as nossas relações. As informações caminham muito mais rápido. E dentro delas, muitas informações falsas e muitas informações que geram dúvida nas pessoas. Temos um sistema presidencialista, onde as atribuições de cada um dos poderes está sendo restabelecida. O presidencialismo de coalizão, não de cooptação, né, é saudável. Né? É claro que o de cooptação, não. E, de alguma forma, ao longo desses anos todos, o Executivo cooptou o Legislativo, não necessariamente para fazer coisa errada. Sei. Mas tirou as atribuições do Legislativo. Quando nós temos um orçamento, ou tínhamos um orçamento autorizativo, nós estamos transferindo para o Executivo uma responsabilidade que no mundo inteiro é exclusiva do Legislativo. Mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos. Você está falando que tem um problema de comunicação, inclusive na compreensão dessa divisão entre legislar e executar o orçamento. Isso, claro. Há também um problema de compreensão da sociedade, com toda a razão, de que essa discussão de bilhão em bilhão acaba não se transformando em política pública eficiente para a população. Mas claro que sim. Mas como? Porque 90% do orçamento ele está absolutamente vinculado. Não, sim, mas no final a gente está falando de um mesmo orçamento, de um dinheiro que é arrecadado da população e que vai, quer dizer, essa exaustão que o William traz é também uma exaustão da recuperação da economia que não vem, de uma compreensão que as reformas têm que vir pelo Congresso. Vamos falar as coisas como elas são. O problema do não crescimento da economia não tem relação com os 15. Aliás, se nós estamos falando de investimento... Tem relação com 1,5 trilhão, né? Com todo o orçamento e que ninguém consegue mexer. Não, mas já começou, as mudanças já começaram a acontecer. O que eu estou dizendo é que nós temos 96% do todo o orçamento em despesa obrigatória. E o que eu estou dizendo para você é o seguinte, o investimento público é muito importante. Alguns economistas mais liberais discordam. Então o que eu estou dizendo para você é o seguinte, o parlamento fez o quê? O governo mandou de despesa de investimento, não discricionária de investimento, apenas 20 e poucos bilhões. Nós dobramos isso. Isso é bom? Eu acredito que seja. Basicamente, para que políticas? Tem 9 bilhões lá que é para a saúde. Então, o que eu estou dizendo é o seguinte, o problema não é a emenda do relator. O problema é que a gente tem um orçamento que custa quase 40% da nossa riqueza
e que cada recurso que é utilizado do orçamento como um todo, ele fica muito mais na atividade meio, muito mais no salário dos servidores, na burocracia do Estado brasileiro, do que ele é transferido para a sociedade. O presidente de governo tem chamado as pessoas às ruas, em boa parte contra o que o senhor faz. Em boa parte o senhor é identificado como um obstáculo à implementação de medidas econômicas que destravem o país. Que grau de desconforto lhe causa? Olha, eu tenho muita convicção daquilo que eu tenho pautado junto com os deputados e as deputadas. E tenho muita convicção que nós estamos na agenda correta. Se eu não tivesse essa convicção com os líderes, a Previdência não tinha passado. Tá bom. Ai. E hoje a crise seria de outra dimensão no Brasil, né? Seria muito maior, nós já estaríamos com certeza em recessão. Então eu tenho certeza, e com aqueles que estão, né, no mundo mais racional, a compreensão de que o parlamento tem sido o ponto de equilíbrio, né, e tem construído as soluções. Quem vive no mundo irracional, deputado? Quem vive no mundo irracional? O mundo das redes sociais é um mundo radicalizado. Muitas vezes, no radicalismo, se perde a razão, se perde o equilíbrio. Não estou dizendo que é o governo, estou dizendo que é o mundo que está na rede social que apoia o presidente, uma boa parte disso. Eu tenho muita convicção, eu tenho certeza, né, que o papel que a Câmara e o Senado, os dois exerceram, para garantir a reforma da... Aham, sei.